Pergunte ao professor e vou responder as dúvidas sobre tutela antecipada. Obrigado, gente. Muito bem, meus amigos, espero que vocês tenham entendido bem o primeiro bloco da tutela antecipada. E agora, para a gente poder reforçar um pouco mais a matéria, eu vou responder a dúvida dos alunos, as dúvidas que efetivamente foram trazidas aí por todo o Brasil. Vamos falar agora do Pergunte ao Professor. Vamos à primeira pergunta. Professor, o réu poderá requerer a tutela antecipada? Muito bem, meus amigos, eu deixei algumas questões para nosso segundo bloco, tendo em vista que a tutela antecipada é um tema muito rico, e a pergunta que o colega formulou foi a seguinte: o réu pode requerer tutela antecipada? Porque, na verdade, a gente sempre aprende e ouve falar que o autor formula pedido de tutela antecipada. Para a gente poder entender, e para o autor, inegavelmente, ele pode formular, eu tenho que fazer uma outra pergunta anterior. Réu pode formular pedido? E eu vou emendar essa pergunta numa outra questão. Quando o réu se defende, contesta, ele formula pedido? Formalmente, sim. Mas substancialmente, não. Existem discussões infinitas aí, se o réu ampliaria o objeto litigioso, se existe aquilo que Liebman chama de bilateralidade da ação. Mas, tecnicamente, o réu não formula pedido. Réu não pede, réu resiste. A tutela jurisdicional do réu é impedir que o autor ganhe. Só que nada impede que o réu formule pedido no judiciário. Basta vocês pensarem que o réu pode denunciar a lide, o réu pode entrar com uma ação declaratória acidental, o réu pode formular um pedido contraposto e, principalmente, o réu pode formular pedido de reconvenção. Então, a regra é muito simples. Sempre que o réu puder formular pedido e este pedido do réu recair numa das hipóteses de tutela antecipada do artigo 273, evidentemente que ele pode formular esse pedido. Existe uma posição doutrinária minoritária dizendo que mesmo que o réu não formule pedido autônomo, ele poderia requerer a tutela antecipada. Basta você imaginar, e o exemplo ele é muito bem-vindo, do réu que, ao se defender num processo, requer, logo no início da contestação, que o juiz retire imediatamente o nome dele do Serasa. O pedido do réu na contestação é que ele não seja condenado a pagar nada e que seu nome saia do Serasa. Mas como ele não pode aguardar o tramitar do processo para obter esse bem da vida, ele requer o quê? Liminarmente, na verdade liminarmente não, mas pode ser considerado liminarmente, pode ser sim ouvir o autor. Ele pode requerer a tutela antecipada. Então, na verdade, seria uma possibilidade de você obter uma tutela antecipada sem a oitiva do autor e sem pedido autônomo. Ok? Vamos para a próxima. Professor, qual é a diferença entre tutela antecipada e cautelar? Muito bem, meus amigos. Como eu disse para vocês no começo da aula, a diferença entre tutela antecipada e cautelar, ela leva em consideração uma série de fatores. O fator que eu resolvi estabelecer para vocês, até porque o nosso foco é mais prático, mais para concurso, mais para OAB, é naquele sentido de que se o pedido liminar coincidir com a sentença, nós estamos falando de tutela antecipada. Se o pedido de liminar não coincidir com a sentença, nós estamos falando de tutela cautelar. Ocorre que não é só este fator que nós podemos e devemos levar em consideração. Existem uma série de outras diferenças no campo procedimental, no campo cognitivo, que pode ser diferenciado, pode ser divisado. Basta imaginar, cautelar formaliza-se numa outra ação, até porque a cautelar é um instrumento que visa ajudar o processo a conseguir a tutela material. Tanto é que Calamandrei dizia que a cautelar é uma instrumental de segundo grau, ou seja, é um processo que ajuda um outro processo a obter o direito. A tutela antecipada, ao seu turno, é concedida dentro do próprio processo, é uma medida íncita do processo. Então, no campo procedimental também reside uma diferença. E por fim, como nós vimos
também no começo da aula, é uma técnica que pode ou não ser satisfatória, é diferenciar a tutela antecipada e a cautelar pelo campo da cognição. Porque a tutela antecipada, eu preciso de mais do que um fumus boniuris. Não basta só a mera verossimilhança. Eu preciso também de uma prova inequívoca. Prova inequívoca essa que não se exige em cautelar. Tanto é que já caiu recentemente em exame de ordem uma alternativa que era evidentemente a incorreta, desculpem, que a cautelar exigia prova inequívoca, e não exige. Então, para a tutela cautelar, basta um mero indício, basta um mero começo de prova, basta a mera alegação sobre a prova que o juiz pode efetivamente conceder a tutela. Agora, tutela antecipada, eu preciso, além desse bom indício, eu preciso de uma prova inequívoca. Então, seja no campo operacional, seja no campo cognitivo, ou seja no campo procedimental, existem, evidentemente, diferenças entre uma e outra. Próxima. Professor, a tutela antecipada poderá ser concedida após a sentença? Mais um tema que eu reservei para vocês ao final, e eu acho que é um dos temas mais importantes sobre tutela antecipada. Questionar se a tutela antecipada pode ser concedida antes ou depois da sentença, essa questão veio quando do surgimento da tutela antecipada. Porque em 94, quando se trouxe a tutela antecipada para o Brasil, muitos autores imaginavam que o limite temporal para a concessão da tutela era a própria sentença. Ora, se tutela antecipada é a antecipação da sentença, evidentemente que após a sentença ou na sentença não haveria o porquê eu requerer a concessão da tutela. Ocorre que, na verdade, a antecipação de tutela não é a antecipação da sentença, é dos efeitos da sentença. Então, existe uma diferença nada sutil entre sentença, que é o que pode ser levado em erro, e tutela. Qual a diferença entre sentença e tutela? Mal comparando, sentença é um cheque, tutela é o desconto desse cheque. De nada me adianta ter um cheque de alto valor em mão se eu não posso descontá-lo no judiciário. Isso é tutela. Então, tutela, na verdade, é a realização prática daquilo que a sentença me concede. Então, a questão é a seguinte: enquanto a sentença ainda não me der aquilo que eu desejo, ou seja, enquanto eu não estiver usufruindo do bem da vida que é necessário à concessão do que eu quero, ainda há momento para a concessão da tutela. Então é importante que vocês entendam que a tutela antecipada ela vai ser útil, vai ser aplicada em qualquer situação que ainda não saiu o meu direito, ainda não tenho em mãos o meu direito. Enquanto sai a sentença, não há diferença alguma, mas sem a tutela eu posso requerê-la. Basta imaginar, e um exemplo vai ser bem-vindo aqui, imaginem que eu preciso me submeter, voltando ao exemplo, uma intervenção cirúrgica, mas não de urgência. O médico, por exemplo, diz que eu preciso fazer essa intervenção cirúrgica em 2 anos. Como eu sei que uma causa dura 1 ano e meio no judiciário, por exemplo, eu resolvo entrar com um pedido contra o plano de saúde que se recusou a custear a cirurgia. Muito bem, esse processo caminha e segue-se a profecia. Gasta-se 1 ano e meio de processo, sai a sentença. A sentença condena o plano de saúde a me custear a cirurgia. Eu ainda tenho 6 meses de folga. Só que, para minha surpresa, na verdade não tão surpresa assim, o plano de saúde recorreu para o tribunal. E todo mundo sabe que a apelação é recebida no duplo efeito. O juiz não tomou o cuidado de dar um provimento mandamental e determinar a cirurgia de imediato. Então, quando o plano de saúde apelar, a sentença vai ficar suspensa. No Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, uma apelação dura de 4 a 6 anos. Eu posso esperar 4 a 6 anos? Não. Pude esperar 1 ano e meio. 4 a 6 anos eu não posso. A partir daí, surgiu o meu periculo in mora. E aí você vai me perguntar, como é que então pode ser concedida a tutela antecipada? Ora, eu vou formular um pedido simples, por petição, ou nas contrarrazões, pedindo para que o juiz da causa, que é aquele que recebeu a apelação ainda, nós estamos no campo da prelibação, para que o juiz da causa faça o quê? Tire o efeito suspensivo da apelação. Então vejam que interessante, não é bem uma tutela antecipada. O que o juiz faz,